Existem duas coisas que os fãs de Bluey adoram no desenho: a sua abertura incrível e o crush da cachorrinha com o Mackenzie. Mas você já parou para pensar em como a vida do futuro marido da Bluey é repleta de problemas e pequenos traumas? Na animação, além da personagem principal que dá nome ao desenho e sua família, um dos personagens que chama muito a atenção é o Mackenzie. O engraçado é que ele nem aparece tanto quanto o Bingo ou Rusty, mas mesmo assim, quando participa de um episódio, ele rouba a cena. Ele é um Border Collie e se mudou com sua família da Nova Zelândia para a Austrália. Essa mudança de ares provavelmente fez ele se sentir meio perdido. Afinal, ele é somente uma criança. É igual sair de férias e depois voltar para casa e ter uma sensação esquisita de que as coisas estão diferentes, mesmo que nada tenha mudado. Na verdade, quem pode ter mudado é você mesmo. Temos certeza que essa mudança de país fez o Mackenzie se sentir meio deslocado, principalmente porque ele precisou começar a estudar numa nova escola e fazer novas amizades, e isso é sempre complicado. Felizmente, ele fez amigos ótimos, companheiros que estão sempre ao seu lado. Mas essa não é a única questão que rodeia o personagem. Ele é bem misterioso. E como a trama não esclarece tudo de uma vez, decidimos trazer para vocês a história desse personagem e desvendar algumas questões que ele pode ter em sua mente. Se ajeita no sofá, pega o seu lanche e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Mackenzie é incrível. Ele adora pastorear e saltar sobre ovelhas, e na escola ele é tão amigo do capitão que eles têm um aperto de mão secreto. Cara, esse gesto só mostra o quanto a amizade desses dois é verdadeira. Além dele, o personagem em questão é amigo de Bingo, Jack e Bluey. Apesar de na maioria das vezes ele ser muito sociável, algumas vezes ele prefere ficar sozinho, e às vezes ele se demonstra ansioso e assustado, como se temesse que as pessoas que ele gosta fossem se afastar, ou que se ele saísse andando e desaparecesse, ninguém daria a mínima. Quando alguém passa por um trauma, às vezes a pessoa nem entende direito por que ela se sente assim, então ela precisa de apoio daqueles que a cercam. Esse sentimento de se enxergar como um peso para outras pessoas junto com as dificuldades de concentração ressaltam que ele sofre de um trauma. Mas você deve estar se perguntando, de onde vem essa condição? O motivo dele ter essa ansiedade e todo esse desconforto é porque ele passou por um trauma em seu passado, conforme é mostrado no episódio 35 lá da terceira temporada, chamado O Espaço. O que ocorreu é que quando ele era pequenininho, o Mackenzie pensou que tinha sido abandonado num parquinho. E mesmo que tenha sido tudo um engano, na verdade a sua mãe estava ali o tempo todo. Mas esse trauma nunca o abandonou. Quando ele pensou isso, ele ainda estava lá na Nova Zelândia. E após viver esse evento super triste, provavelmente ele o acobertou e tentou esquecer o medo que passou. Mas já sabemos que mesmo tentando, ele nunca esqueceu, porque pensa só o pavor de imaginar que a sua mãe o esqueceu no parquinho. Esse é o pesadelo de toda criança. Tentar sufocar o sentimento só o tornou mais forte, e talvez por isso Mackenzie sofra de transtorno de ansiedade de separação. Com isso, o cãozinho sofre de um medo constante de ser abandonado, ou se sente ansioso e assustado quando está longe de casa ou de seus pais, e isso é bem comum. Muitas crianças podem sentir, e com o tempo, normalmente os sintomas desaparecem. Mas não é o caso dele. Mesmo que ele goste de sua família, seus amigos e de sua professora, ainda fica claro que ele se sente triste por tudo o que sofreu. Que bom que ele fez muitos amigos no novo país. Se você adoraria ser amigo do Mackenzie e tá curtindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag amizade. É fato que o Border Collie pensou ter sido abandonado, e fica evidente que ele sofre por isso. Mas será que ele próprio entende essa sensação ruim? Ele se sente indesejado. É como a qualquer momento os seus amigos ou até a sua família fossem desaparecer. Da mesma forma, ele pensou que sua mãe tinha desaparecido anos atrás, quando ele era criança e estava no parquinho. E ainda no episódio Espaço, Jax, Rusty e ele estão brincando de astronauta. E ele tem uma reação que seus amigos não entendem bem. Num determinado momento, ele finge que foi deixado para trás e fala isso para os seus amigos, mesmo que abandoná-lo nunca tenha sido a intenção de Jack e Rusty. Depois de tudo esclarecido, os três voltam a brincar.
Mas Mackenzie fica pensativo, olhando para o céu. Ele então se afasta dos seus amigos porque sente a necessidade de encarar o próprio medo. Ele precisa experimentar essa sensação de abandono para entendê-la. Nessa hora, mesmo sem saber, Mackenzie está reproduzindo uma técnica chamada ludoterapia, que ajuda crianças e adolescentes a expressarem suas emoções e superar desafios brincando. Que bom que os seus amigos, mesmo sem entender, explicam que ele é importante para a brincadeira e deixam claro que ele faz falta. Nessa brincadeira, eles são astronautas. O Mackenzie é um cientista-chefe e um encanamento grandão que cabe uma criança dentro é o buraco negro espacial, o lugar em que ninguém deve ir porque é assustador. No entanto, esse é o lugar que ele precisa adentrar, porque é como se o buraco negro fosse o seu passado, o seu trauma. Então ele se afasta dos amigos e fala que quer fazer aquilo, quer atravessar o buraco negro e que precisa fazer aquilo sozinho. E os amigos respeitam a decisão. Quando ele entra fingindo que aquele é um buraco negro do espaço, ele enfrenta o seu trauma, voltando anos no passado para o momento que ele pensou ter sido abandonado. E essa cena dele chamando pela mãe e ninguém respondendo faz muita gente chorar, porque é super emocionante. Como esse episódio deixa muito espaço para teorizar, alguns indivíduos também acreditam que ele pode ter depressão. Mackenzie tem um comportamento que se destaca de seus coleguinhas, porque ele nem sempre está animado e sorridente. Às vezes ele conversa mais e até dá dicas sobre alguns jogos que eles podem brincar, ou algumas soluções para todo mundo conseguir se divertir. Mas mesmo assim, na maior parte do tempo quando está em cena, ele parece desconfortável, como se ele quisesse correr para longe dali. Do grupo de amigos da Bluey, o Mackenzie é o mais quietinho, que prefere ficar mais na sua do que participar das travessuras que seus amigos às vezes se envolvem. Apenas isso não quer dizer que o Mackenzie sofra de depressão. Mas, teorizando por tudo que ele já passou e pelo seu comportamento às vezes disperso e muitas vezes tristonho, dá pra imaginar que ele tem traços de depressão sim. Os pais da protagonista e outros adultos percebem que a situação dele é delicada, mas sempre tratam esse tema com muita sensibilidade. Essa forma de agir tanto dos pais da Bluey quanto da professora Calypso e dos amiguinhos de Mackenzie é bacana demais. Estar presente, mas respeitar o espaço de quem sofreu traumas em seu passado é a forma mais legal que você pode agir. Além disso, é muito bacana estar presente para ouvir, se algum coleguinha quiser contar algo que o incomoda. E mesmo que tudo isso tenha sido um engano, o Mackenzie era pequeno. E a sua imaginação o apavorou quando na verdade sua mãe estava ali. E é muito corajoso da parte dele ter vivenciado tudo isso e ainda ser um amigo tão legal. Eu não sei você, mas vendo o desenho e assistindo o quanto o Mackenzie é legal e forte, eu com certeza queria ser amigo dele. E adoro vídeos focados nesse personagem. E se você quer ver vídeos legais assim todos os dias, já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho. Agora que já entendemos tudo em que ele passou, eu fico aqui pensando, o que os amiguinhos e até a própria família dele podem fazer para tornar a vida ainda mais leve? Porque pensa comigo, tudo que eu trouxe aqui, a possibilidade dele sofrer de transtorno de ansiedade de separação ou de depressão, são teorias. O desenho pode até sugerir isso pra gente, mas nunca é dito explicitamente. Então, isso são suposições. Mas Mackenzie acreditar ter sido abandonado no passado e sofrer por isso é um fato. E mesmo que ele confronte esse trauma quando tá brincando com seus amigos, não tem como mudar o passado. Então, independentemente da condição que ele tenha, ele ainda se sente triste às vezes. Nesse caso, tudo que as pessoas que gostam dele podem fazer é o que elas já fazem: estar ao seu lado, ouvi-lo e orientá-lo quando possível. O Mackenzie ainda é criança, então ele precisa entender os seus próprios sentimentos para saber como lidar com eles. Conforme for crescendo, seria ótimo que ele ainda tivesse uma rede de apoio, ou seja, pessoas que ele confia para poder desabafar. Assim ele vai conseguir pouco a pouco encontrar pessoas que passaram pela mesma situação e que encontraram formas de lidar com esses traumas. Mas não é só isso, os coleguinhas e a própria família do Mackenzie também podem aprender muito com ele, já que ele é super leal, atencioso, muito inteligente e forte. Você aprende como lidar com algumas questões da vida enquanto se diverte.
separamos mais 2 vídeos legais que tem tudo a ver com você. E já deixamos aqui na tela mesmo. É só escolher o que você mais gosta e clicar. Ah, conheça também a nossa playlist aqui do canal que é super completinha. Assim você deixa vários vídeos muito divertidos passando em sequência. Valeu e até a próxima!